Prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4h03, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a gente aqui na programação da Metrópole. Hoje, sexta-feira, dia 29 de outubro, chegando agora com o Metrópole Saúde para vocês. E vamos juntos nesta tarde aqui até às 5 horas, falando sobre saúde, cuidados, prevenção, abrindo espaço para você participar aqui conosco. Como anunciei agora há pouco, no finalzinho do Metrópole Serviço, hoje a gente vai falar sobre o tratamento da dor não medicamentoso, ou seja, como tratar questões relacionadas à dor sem utilizar remédios. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com o Dr. Walter Viterbo, que é médico clínico da dor, acupunturista, já está aí conectado conosco. Dr. Walter, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Esther. Boa tarde a todos os ouvintes da Metrópole. Que maravilha, podemos falar sobre um tema tão interessante, né? É verdade, olha, a gente que agradece a disponibilidade e principalmente por trazer esse tema. Não é incomum quando a gente conversa sobre dor aqui, as pessoas perguntarem, mas eu sempre vou ter que utilizar algum remédio para tratar, quais são as outras possibilidades. Eu já queria começar falando um pouquinho sobre isso, né? É possível tratar a dor sem utilizar os medicamentos e aproveitando aí outros recursos disponíveis? Com certeza. Hoje, o arsenal terapêutico não medicamentoso é enorme e cada dia ele cresce mais. Claro que muitas dessas terapias ainda precisam de comprovações científicas, precisam de mais evidências, mas sem dúvida elas estão chegando para ficar. A gente tem visto hoje que o próprio SUS, já desde 2006, tem uma política, né, as práticas complementares integrativas, onde o SUS já remunera vários profissionais para que possam fazer diversas atividades não medicamentosas e que são utilizadas principalmente no tratamento da dor. E aí a gente vê hoje que a maioria da população não quer mais usar remédio ou quer fugir do remédio, até porque o nome é droga, né? Eu lembro, e meu saudoso professor Penildon Silva de farmacologia, um gênio da medicina baiana, ele tinha uma frase que chocava nós alunos naquela época. Ele dizia: meu filho, se um remédio não fizer mal, bem não vai fazer. O que era uma frase chocante para nós, acadêmicos de medicina. Mas como assim um remédio tem que fazer mal? Ele fez, afinal de contas, se fosse bom, o nome não era droga. Então você vai à drogaria, comprar drogas prescritas pelo médico. E essas drogas, elas vão fazer mal antes de fazerem bem. E a frase encerrava dizendo: a diferença da droga que mata para a droga que cura é somente a dose. É uma verdade. A overdose do medicamento, ela pode levar à morte do paciente. Então, esse é um princípio da farmacologia, um princípio da alopatia, que são os remédios prescritos por nós médicos para todas as funções, inclusive a nossa área, que é a clínica de dor. Obviamente, quando necessário, ainda é um dos melhores recursos terapêuticos, ainda que tenha esse preço da dor, ser pago com um pouco da saúde, com um pouco do efeito colateral. E para isso, hoje, as práticas complementares e integrativas, e como o nome já diz, complementares, elas complementam e elas diminuem a demanda dos medicamentos. E eu acho que a gente pode bater um grande papo sobre isso, esclarecer aí a população. Existem inúmeras formas de se tratar a dor sem a necessidade do uso do medicamento. Ótimo. Olha, acho que a gente já respondeu em partes aqui a pergunta de Thelma, né, que deixou aqui questionando se as terapias complementares podem substituir o tratamento com as medicações. A gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí eu queria aproveitar essa participação dela para te questionar o seguinte. Vamos supor que a gente já tem esse paciente que ele já utiliza determinadas medicações, por exemplo, para uma dor crônica, alguma situação que ele já convive ali. E aí ele quer partir para esse novo momento, sem as medicações. Precisa fazer uma transição? Como é que funciona? Dá para fazer isso, né? Meio que desmamar, né? A gente tem um termo, né? Esse paciente. Vamos lá.
vamos lembrar que as pessoas, que os seres humanos, eles são individuais. Cada pessoa tem uma doença, cada pessoa tem uma desarmonia, como a gente chama na medicina chinesa, cada pessoa tem um diagnóstico e cada pessoa tem um tipo de resposta ao tratamento. Então, não é uma receita de bolo, não é generalizado. E como eu citei no começo da entrevista, nós estamos falando de práticas alternativas e complementares. Ou seja, alternativa quer dizer que eu posso usar ela no lugar do outro. E, às vezes, eu posso usar ela como um complemento ao outro. Então, tanto é possível usar a medicação e usar as práticas complementares. Por exemplo, eu faço isso todos os dias no consultório de acupuntura. Faço acupuntura e, quando complementar, posso passar remédios para dor ou fazer os bloqueios da clínica da dor. Isso é complementar. Como também pode ser alternativo. E aí vamos ter inúmeras situações onde, por exemplo, às vezes, lá na nossa clínica, quem trata o paciente é o psicólogo. Ele fica morrendo de dor, e aí a gente faz aquela medicina multidisciplinar, ele melhora a causa psicológica dele e a dor passa. E quem tratou foi o psicólogo. Às vezes é o fisioterapeuta, às vezes é o nutricionista, às vezes é o massoterapeuta. Então, assim, existem inúmeras formas de você tratar a dor. Muitas vezes não é o remédio, não é o médico, e sim a medicina complementar, e sim todas as práticas complementares que podem estar agindo sobre esse paciente. Muitas vezes uma musicoterapia, uma hipnose, um reiki, a yoga, a atividade física, inúmeras outras técnicas podem ser utilizadas. E às vezes o paciente, claro, ele não vai sair da dipirona hoje e amanhã para um reiki e curou, não é isso. Mas são tratamentos que são progressivos, que são feitos trocas, que são feitos ao tempo, que vai haver um desmame, sim, como você colocou, mas é muito plausível, é muito palpável que haja essa complementaridade, e essa complementaridade ela pode realmente substituir e curar o paciente sem os remédios. Ótimo. Importantíssimo. Olha, quem acompanha o Metrópole Saúde pode participar aqui conosco. A gente está com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista. Já tem muita pergunta aqui, você pode participar também, seja no WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258. Também pode ligar ao vivo, participar no nosso 35055000, mandar mensagem através do nosso portal metro1.com.br. E lembrando que a gente está ao vivo lá no YouTube, também mais uma forma de acompanhar ao vivo aqui, participar conosco lá no chat. A gente tem Zé Silva aí no comando do nosso áudio, Jefferson Ora conosco no comando do YouTube. E eu já vou seguir aqui com as participações. Vamos lá. Anônima diz aqui: boa tarde a todos. Doutor, como é possível diminuir uma enxaqueca que persiste por muito tempo sem o uso de medicações? E a acupuntura que acha como repouso para aliviar a dor? Ficou um pouco confusa essa pergunta dela, mas já aproveitar para falar um pouquinho da acupuntura, se já entra aí como uma dessas práticas possíveis. Com certeza. Veja bem, é possível você tratar dor de cabeça sem remédios. E já citamos aí alguns exemplos. Às vezes, com a nutrição você trata. Melhor sua alimentação. Às vezes, tirar o leite, só tirar o leite da sua alimentação pode tratar. Às vezes é o café. Às vezes é introduzir café, às vezes é tirar café. Veja como são as coisas. Tem medicações... tem alimentos que servem como medicação. Então, é claro que é possível. A acupuntura, digo para você, assim, com quase 20 anos de experiência em acupuntura, é um dos melhores resultados que eu tenho na minha prática, é o tratamento da lombalgia e da dor de cabeça. São os melhores resultados que eu tenho, né, com a acupuntura. E certamente, eu te asseguro, vários pacientes que nós atendemos no decorrer do tempo se livraram de remédio usando a acupuntura. Agora, volto a dizer, é muito mais amplo. A psicologia é importante, a nutrição é importante. Se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, que não é dor de cabeça por culpa de algo interno, mas, por exemplo, você pode ter nódulos no pescoço, e esses nódulos tracionam seus músculos, e você faz uma dor referida na cabeça, que é uma dor chamada de cervicogênica, onde a gênese está na cervical. Às vezes o fisioterapeuta tira esse ponto gatilho ali com um tipo de pressão, você já melhorou. Às vezes a gente faz um ponto gatilho com a xilocaína ou com a própria acupuntura, você tratou a dor de cabeça à distância, porque a dor de cabeça, a origem estava, por exemplo, na parte muscular. Então existe uma série de recursos que é ideal que sejam usados de forma conjunta, de forma harmônica, com equilíbrio, claro, sem exagero, mas, como já falamos, né, o complemento, a harmonia, o sinergismo das práticas complementares, eles vão ter
grande força, semelhante até à medicamentosa, às vezes até melhor. Já que a gente falou de acupuntura, eu vou jogar aqui a pergunta de Joana, que ela questiona o seguinte: Dr. Walter, o tratamento com acupuntura tem comprovação científica? Muita. Eu acompanho isso há 20 anos, né? Então, assim, se você for no PubMed, que talvez seja uma forma, né, de você buscar mais trabalhos publicados com qualidade, você vai ver, se você colocar, por exemplo, limitado aos anos 80, aos anos 90, aos anos 2000, o número de publicações em acupuntura é exponencial. O número de embasamentos, explicações de como ela tem realmente a neurofisiologia como uma base vai explicar por que ela funciona. Por que a gente coloca uma agulha? Porque é um grande extensor, percebe que está doendo através dos seus nervos, o cérebro vai liberar na corrente sanguínea, principalmente endorfina, né, que são os peptídeos que fazem a gente sentir menos dor, que deixam a gente mais calmo. Então, a acupuntura, feita de forma regular, feita de uma forma correta, ela certamente vai aumentar essa sua endorfina e isso vai diminuir o seu processo álgico. Isso está comprovado em muitos trabalhos científicos. Eu vou até aproveitar que a gente trouxe esse termo aí do regular, né, na acupuntura. E aí eu imagino que seja uma das principais perguntas no consultório, Dr. Walter. Mas quantas sessões? Quantas sessões? Quando é que eu vou ter resultado? A partir de quantas? Eu tenho que realmente permanecer? O que é que a gente pode dizer? Eu imagino que seja algo bem personalizado para cada tipo de situação, para cada paciente. Mas de uma maneira geral, montar esse protocolo para o paciente vai envolver aí, por exemplo, um tempo mínimo para que a acupuntura tenha esses resultados? Eu gosto de fazer uma apologia à atividade física. Se eu te perguntar agora, Stephanie, você entrou na melhor academia de Salvador amanhã, em quanto tempo você vai ficar mais magra e mais forte? Depende. Na academia, você vai fazer um trabalho regular, você vai ter que ir várias vezes. E qual resultado você vai ter? O resultado que é possível dentro da sua fisiologia. Se eu, você e os 100 mil ouvintes que estão ouvindo agora a nossa entrevista, nos matricularmos na mesma academia, na mesma hora, fizermos a mesma quantidade de exercícios, cada um de nós vai ter um resultado proporcional ao nosso biotipo, à nossa capacidade de responder ao exercício. A acupuntura é igual. As pessoas vão fazer a mesma quantidade de sessões e cada uma vai ter uma resposta diferente para a sua patologia, porque somos seres humanos diferentes. Agora, um númerozinho que se fala, 2 vezes por semana, 10 sessões, a gente vai reavaliar. Mas às vezes 10 sessões passa de um mês, então em 30 dias a gente faz uma revisão, a gente faz uma reconsulta para entender o que está acontecendo. Mas o que acontece na prática? Todas as sessões que você for, a gente vai fazer uma mini consulta. Porque eu vou te perguntar como foi sua última semana, seu último dia, porque aquela pessoa que entrou naquele dia não é a pessoa do outro dia. Hoje você entrou, amanhã você pode ter perdido um parente, pode ter passado num concurso, pode ter descoberto a mina de ouro. Então você muda naturalmente. A gente, é uma frase do Rio, o mesmo homem não passa no mesmo rio 2 vezes. O mesmo homem não passa no mesmo rio 2 vezes. Porque depois que ele passar uma vez, na hora que ele for passar de novo, o rio não é mais o mesmo, que já passou, e ele não é mais o mesmo, porque ele já passou no rio pela primeira vez, está passando agora pela segunda. Então, cada vez que o paciente está no consultório, ele é um novo paciente, melhor ou pior, de acordo com o que aconteceu no período entre a última vez que ele veio até a próxima. Então, a resposta, caro ouvinte, é faça pelo período que o médico indicar, no mínimo 10 sessões, no mínimo intervalo de 2 vezes por semana, faça a cada sessão um novo feedback para o seu médico e, principalmente, em 30 dias, faça uma nova consulta. Certamente você vai ter, estatisticamente, algum tipo de resposta positiva, igual na academia. Se for para a academia e fizer, você vai ter resultado proporcional ao seu biotipo. Ok? Ótimo. A gente está aqui com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, falando sobre tratamento da dor não medicamentoso, e claro que a acupuntura entra nesse rol aqui. Tem outras perguntas também, mas aproveitar aqui para ler o depoimento de Miguel. Ele está acompanhando a gente ao vivo no youtube.com/portalmetro1, você também pode acompanhar, e ele diz aqui: com certeza esse é o melhor tratamento, acupuntura para dor de cabeça, e lá na clínica Viterbo sem igual. Ele diz que já comprovou e deixou aqui o relato dele para a gente, certamente é paciente. Jogar até a pergunta de nosso ouvinte aqui, não deixa o nome, então anônima, que diz: boa tarde a todos,
Gostaria de saber do entrevistado se a dor aguda também pode ser tratada com acupuntura. Claro. Só para explicar aí para o ouvinte, agudo e crônico não tem a ver com intensidade. Uma dor aguda, uma dor crônica, não tem a ver se ela é fraca, forte ou média. Então, agudo ou crônico está relacionado com tempo. Uma dor aguda é aquela que acontece até no máximo 3 meses. Em algumas literaturas, até 6 meses. Mas hoje se admite que a partir de 3 meses, aquela dor já vai ser chamada de crônica. E muda todo o comportamento, toda a avaliação da clínica da dor em relação àquele degrauzinho que não é mais uma dor aguda, é uma dor crônica. Então, toda a fisiologia do corpo vai modificando quando aquela dor demora muito tempo sem ser tratada. Mas a acupuntura, ela pode ser utilizada tanto na dor aguda quanto na dor crônica, e ela pode ser utilizada nas dores de fraca, média ou forte intensidade. Está indicado em todos os tipos de avaliação de dor. Ótimo. E a acupuntura, doutor Walter, pode ser utilizada aí junto com as outras terapias que a gente já falou aqui? Eu vou aproveitar para puxar uma pergunta da ouvinte que falava justamente sobre isso. Aqui, doutor Walter, situações de uso de massoterapia, yoga, meditação, reiki, que foram citadas aí, podem ter resultado no tratamento da dor e podem ser combinadas com a acupuntura? Perfeito. Como a gente citou, a gente tem um guarda-chuva, esse guarda-chuva das práticas complementares, estão embaixo deles todas elas. A medicina tradicional chinesa, com as agulhas, que é a acupuntura, com o tuiná, a fitoterapia, que é o medicamento natural através das ervas. Você tem aí o reiki, a yoga, a biodança, a cromoterapia, a musicoterapia. Existem inúmeras formas de você tratar a pessoa. Muitas das dores, elas têm a origem na parte psicológica, clínicas, as pessoas sofrendo perdas, traumas, questões que precisam ser resolvidas antes, para que o corpo pare de mostrar, de falar que algo lá dentro está errado. O corpo fala, então é preciso tratar a causa. E muitas dessas causas estão na parte psicológica. Ótimo. Aqui tem até uma pergunta sobre isso, eu vou até achar aqui para a gente ir por esse caminho aqui, eu achei. Luísa, a dor pode ser proveniente do nosso sistema psicológico também, doutor? Ou seja, pode não ter uma questão física ali envolvida, somente o psicológico. Na verdade, esse psicológico, ele, com trauma, questões não resolvidas, ele pode efetivamente se transformar em físicas. Eu dei o exemplo dos nódulos que a gente forma aqui nessa região do músculo trapézio e que eles podem doer tanto o pescoço, quanto a coluna cervical, a torácica, quanto gerar dor de cabeça. Mas muitas questões podem estar sendo trazidas, às vezes, de forma subconsciente. Um exemplo interessante de tratamento são a hipnose, que pode tratar traumas de infância, traumas de adolescência, pessoas que sofreram abuso, estupro. Até eu fiz um curso há uns anos atrás na Sociedade de Anestesia do Estado da Bahia, onde uma das nossas colegas começou a fazer uma regressão na hipnose, e ela chegou com 3 anos de idade, ela deu um grito enorme, e ela lembrou que tomou um choque elétrico. E ela tinha uma série de grilos com relação à eletricidade, com relação à tecnologia, por causa desse choque elétrico que ela não lembrava e não sabia. E ela verbalizou isso. Então, a hipnose, a regressão, também é uma forma interessante. A psicologia é muito boa nisso, a psiquiatria é muito boa nisso, em tratar as questões não resolvidas na cabeça da pessoa. E essas questões não resolvidas, claramente, vão se transformar em patologias, não só dor, gastrite, alterações de pele, alterações gastrointestinais, inúmeras outras alterações podem acontecer pelos traumas não resolvidos na nossa cabeça. Ótimo. Dr. Walter Viterbo aqui conosco hoje, esclarecendo sobre o tratamento da dor sem a utilização de medicamentos, com outras possibilidades, principalmente aí as terapias integrativas e complementares. E eu vou seguir aqui com as participações. Muitas perguntas agora sobre possibilidade de uso da acupuntura. Neuza, nosso ouvinte, passa por aqui, questiona se a acupuntura pode ajudar a diminuir o bruxismo. Perfeito. Para as pessoas que não sabem, aquelas dores, aqueles apertamentos que a pessoa tem nessa região da articulação temporomandibular, o músculo masseter, que é um músculo muito poderoso, muito forte, o músculo da mordida, a pessoa à noite, principalmente, ela começa a morder e tem até, às vezes, fratura de dente. Então, eu tenho que usar uma plaquinha, o próprio odontólogo aqui
melhor isso aí, mas na acupuntura a gente utiliza ponto para deixar mais relaxada essa musculatura, e não raro esses pacientes apresentam nódulos nesses. Nós fazemos aquela mesma infiltração que o dentista vai fazer quando vai fazer a obturação do seu dente, a gente faz com o objetivo de relaxar mais a musculatura, que é chamado bloqueio nos nervos periféricos. Então o bruxismo é algo que incomoda muito, a pessoa às vezes acorda de manhã com muita dor e não sabe que ela durante a noite apertou esse dente. E é claro que o bruxismo está muito relacionado ao estresse, à ansiedade, a questões que deixam a pessoa, durante o seu sono, ainda vivendo o metabolismo do problema do dia a dia. Ótimo. Também tem participação aqui. Danilo diz, boa tarde, Stephanie, por favor, peça uma orientação sobre o meu caso. Já tenho há anos o diagnóstico de lordose e hipercifose. Realmente minha coluna é daquelas que reclamam muito disso. Sempre tenho dores, mas agora está ainda pior. Não sei se porque depois tive filho a coisa ficou mais pesada para mim. Porém, nunca tratei isso. Gostaria de saber se é possível ter algum tipo de tratamento de sucesso sem utilizar medicamentos. É claro que, no seu caso, é muito interessante fazer uma avaliação. Assim, somente dizer que tem cifose, lordose, ver o grau disso, a sua postura, seu peso, o seu IMC, o seu peso em relação à sua altura, a sua idade, tudo isso vai fazer diferença num prognóstico. Mas é possível, sim, tratar esse tipo de dor, às vezes até com RPG, às vezes só com fisioterapia, às vezes só com acupuntura. Isso é muito pessoal, mas não é o único recurso a clínica de dor, não é o único recurso o remédio. Com certeza, depender, se você às vezes faz uma dieta. A gente tem uns pacientes que quem melhorou foi a nutrição. Ela começou a fazer uma dieta, diminuiu o peso, com isso o corpo, a coluna perde aquela pressão por causa do peso, a pessoa melhora e melhora a dor. Então, tudo é, de novo, complementariedade, práticas complementares integrativas que no todo vão ajudar, não só a medicação. Ótimo. Ou seja, até aproveitar aí, não é só simplesmente tratar, né, doutor Walter, entender a causa aí dessa dor desse paciente para conseguir fazer aquele direcionamento correto? Perfeito. Na verdade, esse é o grande diferencial de uma boa consulta, de uma boa anamnese, um exame físico, ação de exames complementares, compreensão das patologias concomitantes. Lembre que quando o paciente chega no seu consultório, ele tem os outros órgãos, ele continua com hipertensão, com diabetes, com cardiopatias, com alterações gastrointestinais, alterações psiquiátricas. Então, é importante entender esse todo. Às vezes, um remédio para baixar colesterol pode trazer dor. O paciente está sentindo dor porque passou a usar remédio para baixar colesterol. Então, a gente tem que avaliar, junto com o cardiologista, até que ponto essa medicação pode ser diminuída, pode ser alterada, que outras formas ele pode fazer para baixar esse colesterol, como a própria reeducação ou mesmo atividade física, porque ele fazia atividade física, o colesterol, o remédio para baixar o colesterol, passou a ter dor, largou a atividade física, aumentou a dor, aumentou o peso. Então, é um ciclo que precisa ser entendido de forma ampla. Daí a importância de uma boa consulta com um especialista. Excelente. Dá outra passada aqui no youtube.com/portal Metro 1, tem Ana Lídia, que diz aqui o seguinte: boa tarde, doutor. A osteopatia também é uma alternativa? É uma boa opção para conter dores articulares e posturais? Sim, a osteopatia hoje também estabelecida, quando feito por profissionais competentes, temos visto resultados muito interessantes. A osteopatia faz parte hoje em que é utilizado para o tratamento da dor. Concordo que é boa opção. Ótimo. Anônimo também por aqui, doutor Walter, gostaria de saber se já tratou zumbido com acupuntura, o famoso zumbido no ouvido. Tenho tratado, viu? E não é uma coisa muito fácil, não. Aqui eu mando um abraço para a doutora Clarice, que é a doutora em zumbido na Bahia. Ela encaminha a paciente lá para o nosso consultório. E o conjunto sabe como é difícil tratar zumbido, não é uma coisa muito fácil. E como é incômodo. Imagina, toda vez que você está em silêncio, você está ouvindo o zumbido, e às vezes ele é tão alto que você consegue ouvi-lo mesmo no barulho. Pela medicina tradicional chinesa, pela acupuntura, existem dois tipos de zumbido. O que ele é considerado de alta, ele tipo um apito, que está relacionado com estresse, com ansiedade, que é mais fácil de tratar. E o zumbido de baixo, que é tipo do mato, aquele barulhinho constante de baixa intensidade. Esse é muito comum nos idosos. Esse dá mais trabalho para tratar. Ambos têm resultados positivos.
mas eu reconheço que é uma das patologias difíceis de tratar. Ótimo. Aqui também tem um questionamento. A gente já falou um pouquinho, mas vamos aproveitar que daqui a pouco a gente vai para o intervalo para reforçar. Flávia pergunta o seguinte: gostaria de saber quais são todas essas opções de terapias integrativas e complementares que temos. Vai ter que passar a lista. Vou falar algumas plenamente aqui, mas desculpe, eu não vou falar todas, se esqueceu alguma, são realmente inúmeras. Inclusive, o SUS hoje já paga mais de 30 delas, né? Chama atenção primeiro a homeopatia, a acupuntura, toda a parte de reiki, yoga, terapia, biodança, fitoterapia. É uma lista enorme, mas tem muita gente boa, muita gente competente trabalhando nisso aí, e sem dúvida existem muitos recursos terapêuticos que podem ser utilizados além das medicações. Aí. Aqui também tem um questionamento sobre a possibilidade de utilizar essas terapias. Bárbara diz o seguinte: boa tarde, doutor. Gostaria de saber se é possível tratar com essas alternativas citadas aí questões relacionadas à endometriose. Esse é outro grande desafio, viu? A gente tem atendido bastante aqui na nossa clínica. Hoje a gente percebe que as mulheres estão tendo um retardo na idade gestacional, né? Na minha geração, as pessoas... A gente teve um corte, mas já voltou. Doutor Walter, me ouve? Acho que caiu um pouquinho, mas você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Vamos lá. Deu uma falhinha de novo. Agora sim. Oi. Agora sim, estamos de volta. Né? Estamos falando sobre endometriose. Isso. Então, assim, as mulheres hoje, a maioria, ela está demorando mais de ter filho, né? Então, a gente percebe que isso é um dos fatores que leva à endometriose. E as pessoas, as mulheres, elas têm queixado muito de dores, estão sendo bem acompanhadas. Eu assim, não diria que a gente substitui os tratamentos tradicionais do ginecologista, não substitui. Mas a gente tem como ajudar bastante, principalmente quando se coloca, né, essas questões relacionadas a esses pontos descritos como úteis em toda essa região. E também quando a gente coloca realmente a questão voltada para a eletroestimulação e diminuir um pouquinho mais essa parte visceral. Ótimo. Olha, perguntas aqui ainda tem bastante para a gente seguir essa conversa. A gente vai fazer a pausa para o intervalo comercial, já está no horário, mas o Dr. Walter Viterbo vai continuar conectado conosco para a gente seguir daqui a pouquinho essa conversa aqui sobre tratamento da dor sem utilizar medicamentos, as possibilidades aí de terapias complementares e todos esses assuntos que ele está esclarecendo aqui para a gente. Então vamos fazer essa pausa para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com Metrópole Saúde. Informe publicitário. Oi, gente, tudo bem por aí? Hoje é sexta-feira, 29 de outubro, último dia da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Vamos aproveitar para falar um pouco mais do poder transformador da leitura e de como a Fundação Pedro Calmon, órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, vem trabalhando para fomentar a paixão pela leitura em nosso estado. Durante toda essa semana, a Fundação Pedro Calmon compartilhou um conjunto de textos que reúnem dados, depoimentos e informações sobre as ações dedicadas a essas pautas na última década e que sintetizam os possíveis caminhos das políticas nesse campo. Toda a programação divulgou iniciativas e investimentos que destacam a importância da leitura, com a participação em eventos literários e o acesso a diversas formas de manifestações artísticas e culturais. Um desses materiais é o especial Bibex, que traz o histórico de viagens e projetos realizados pela Biblioteca de Extensão, por isso se chama Bibex, e destacando seus números e acervos disponíveis nessas viagens. Também é super importante falar do setor Braille, que fica na Biblioteca Central do Estado da Bahia, do sistema online para consulta e renovação de empréstimo e do conteúdo virtual disponível no site da Biblioteca Virtual Consuelo Pondé. A gente não pode deixar de falar na importância do profissional que atua em bibliotecas comunitárias e do seu papel no incentivo ao livro, à leitura e à escrita, um trabalho fundamental.
Bom, para saber mais sobre as bibliotecas públicas do Estado, sobre o apoio aos acervos comunitários, conhecer projetos, o Arquivo Público do Estado, o Centro de Memória da Bahia e muito mais, visite o site da Fundação Pedro Calmon, que é um órgão vinculado à Secretaria de Cultura do Governo do Estado. www.fpc.ba.gov.br. Para ficar por dentro de dicas de leitura, programação de eventos literários e outras novidades, acesse as redes sociais @fpedrocalmon. E para viajar pelo universo da leitura, visite as bibliotecas, passeie pelas páginas dos livros, abra as portas para o poder transformador do conhecimento. Um grande abraço a todos e até a próxima! Estamos apresentando Metrópole Saúde. Sua saúde sempre como nossa prioridade. Esta é a filosofia da Promédica há mais de 50 anos. Contamos com uma sólida rede própria, composta por 4 hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, com a qualidade que você merece. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica. Produtos individuais e empresariais. Ligue 4007-2380. ANS 326861. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Cada dia é um dia, então eu acredito muito no poder de recomeçar todos os dias. Eu recomeço todos os dias. Essa é a história do Wellington, colaborador Vitalmed. Acesse vitalparavocê.com.br e conheça histórias inspiradoras de quem cuida do que é importante para você. Vitalmed, cuidando do que é vital para você. Associe-se 2202-8686. As Óticas A Fábrica tem uma dica para você que fica o tempo todo no celular e computador. Venha conhecer nas Óticas A Fábrica as lentes digitais de filtro azul. Elas vão diminuir a sua fadiga ocular, melhorando o seu sono e ainda vai ajudar na prevenção de doenças. Aproveite a promoção. Lentes de filtro azul com antirreflexo, só R$ 180 para visão simples e R$ 420 para multifocais. Óticas A Fábrica. As melhores lentes com o melhor preço. Nos melhores shoppings e na Paulo VI, Pituba. Silvânia Rocha Cursos está selecionando pacientes para procedimentos de canal, faceta em resina, clareamento, extração terceiro molar incluso, cirurgia de bichectomia, gordura da bochecha e sorriso gengival para os cursos. Informações pelo WhatsApp 996849438. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Não existe alguém que cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe do seu histórico de saúde. Quer dizer, ela e a Apvida, um sistema de medicina e odontologia inteligente presente em todo o território nacional, com telemedicina e histórico centralizado, onde consultas e exames são feitos num só lugar. Tão inteligente que sua mãe vai ficar tranquila. Ligue 71 33 39 4975. Confie na inteligência. Apvida, saúde pra valer. A Clínica Viterbo, especializada no tratamento da dor e do estresse, agora também atende às queixas da síndrome pós-Covid, perda do olfato e paladar, queda de cabelo, insônia, cansaço, desnutrição, dores de cabeça, musculares ou em articulações, entre outras. Para sua maior comodidade, a Clínica Viterbo dispõe de 6 endereços. Ligue ou agende sua consulta pelo WhatsApp 99991 5525.
A emergência 24 horas do Hospital da Bahia está de cara nova, muito mais bonita, mais moderna e funcional e com agilidade de atendimento dos pacientes. A nova emergência conta com uma nova ambientação e um total de 58 leitos para atendimento, além de uma equipe altamente especializada e com o suporte dos mais avançados equipamentos médicos de alta complexidade. Nova emergência 24 horas do Hospital da Bahia, completa como nunca, excelente como sempre. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Momento Saúde, Grupo CAN. Olá, eu sou a doutora Cláudia Góes. Hoje vamos falar sobre obesidade e câncer de mama. No Brasil, pelo menos 1/5 da população adulta encontra-se obesa. 29,5% das mulheres têm obesidade, aumentando em pelo menos 27% o risco de câncer de mama em comparação com o grupo com índice de massa corporal normal. Contribui também para uma maior mortalidade e aumento do risco de morte por câncer na pré e na pós-menopausa. Interfere na eficácia de alguns medicamentos no tratamento da doença. Sedentarismo e consumo regular de bebidas alcoólicas também são considerados fatores de risco. Logo, uma boa alimentação, prática regular de exercícios físicos são mudanças do estilo de vida no presente que transformam o futuro. Momento Saúde, Grupo CAN. Prevenção, diagnóstico e tratamento. 3352-8800. Tá procurando um plano de saúde pra sua família proteger? Fique de boa, escolha a Boa Saúde. É muito bom e você pode ter. Fique de boa, escolha a Boa Saúde. É o plano certo pra você. Boa Saúde é muito bom e você pode ter. 2101-3444. É o plano certo pra você. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h39, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir daqui a pouquinho nossa conversa com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da dor, acupunturista, falando sobre tratamento da dor sem a utilização de medicamentos, quais são as alternativas, terapias possíveis. A gente vai voltar essa conversa com ele. Antes tem as informações do trânsito no ponto e também já dá um retorno aqui para a Rosilda, nossa ouvinte, está passando por aqui. A gente anunciou o mutirão de mamografia, um projeto aí do Grupo CAN, e os agendamentos, lembrando, ela está pedindo aqui para informar. Outros ouvintes também perguntaram ontem, já levantei as informações. É amanhã o dia de agendamento na central do Grupo CAN, 3352-8800, 3352-8800, e serão aí 1000 mamografias gratuitas para as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm acesso aos serviços e que poderão se beneficiar aí desse projeto, desse mutirão de mamografias. Está a informação para a Rosilda, um ouvinte também me perguntou ontem, então já fica aqui registrado. Vamos para o trânsito e a gente volta já já com o Dr. Walter Viterbo. O trânsito na metrópole. Oferecimento Fiore Jeep, a maior Jeep do Norte e Nordeste. Está estressado, sentindo dores? Ligue para Viterbo, 3016-3015. Olá, Stephanie, muito boa tarde. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Metrópole. Vamos com as informações do trânsito, porque a Transalvador informou que neste momento está acontecendo uma manifestação de mototaxistas ali na saída da Avenida Magalhães Neto, no sentido Sara, em frente ao posto Escola, próximo àquela ladeira que sobe no sentido Costa Azul. A situação está bastante confusa nesse momento porque eles estão fechando a entrada do posto, ocupando uma das vias, e se a situação já ficava confusa na região por conta das obras na via, que deixa ela mais estreita, agora sim a situação está pior ainda, então o motorista tem que ter um pouco de paciência ao passar por lá, porque está ficando complicado. É mais uma manifestação na tarde desta sexta-feira. A alternativa que eu dou, se você já estiver na Magalhães Neto ou for um caminho inevitável, é você entrar um pouco antes, ali perto do G. Barbosa, para pegar a rua Adelaide Fernandes da Costa. Além disso, ruas próximas da Magalhães Neto, como a rua Arthur de Azevedo, ela já está ficando engarrafada também, é um reflexo dessas manifestações. E do outro lado da Magalhães Neto, na entrada da Manuel Dias, também já é possível sentir os reflexos dessa manifestação. Além disso,
A CM tem o trânsito de sempre na frente do Shopping da Bahia para quem vai pegar a Lipe no sentido paralela, mas a boa notícia é que, por enquanto, a paralela segue com fluxo tranquilo nos dois sentidos. Em Brotas, algumas vias têm retenção neste momento, como é o caso da Valdemar Falcão, ali na ligação com a Dom João VI, e também a subida da ladeira do Acupe e a subida da ladeira da Cruz da Redenção. No Rio Vermelho, para a gente fechar o trânsito, na rua Conselheiro Pedro Luiz, no sentido Orla, é mais um ponto que tem um pouco de retenção na tarde desta sexta-feira, mas aí nesse caso nada que justifique uma mudança de caminho para um motorista. Desde as 7 horas da manhã, a Transalvador registrou 2 acidentes que deixaram 2 pessoas feridas. Vinícius Rafucci para o Metrópole Saúde. Obrigada, Vinícius, pelas informações. E agora a gente vai retomar nossa conversa aqui com o Dr. Walter Viterbo, médico clínico da DOA, acupunturista já aí reconectado conosco para a gente seguir. E tem muitas perguntas aqui, algumas ainda do primeiro bloco, algumas que chegaram pelo intervalo. Eu já vou retomar aqui, lembrando a vocês que a gente está ao vivo no YouTube, youtube.com/portalmetro1. Lá tem o chat, tem algumas perguntas para a gente seguir. Ana Elisa diz aqui o seguinte: boa tarde, doutor Walter. Eu vou ler a segunda mensagem dela, porque ela deixa registrado que já faz acupuntura na Viterbo, é muito bom, mas é sempre bom também descobrir novas técnicas que podem ser utilizadas. E aí ela diz aqui, gostaria de saber se pessoas que possuem doenças crônicas, neurodegenerativas e raras podem utilizar a acupuntura para aliviar essas dores. Sim, agradeço a sua participação. Toda doença neurológica, ela pode ter benefícios com a acupuntura. Nós temos visto aí muito sequela de AVC, Alzheimer, aquelas pessoas que têm demência, tudo isso pode ser estimulado, né? Pode ser melhorado, e tem comprovações em vários artigos, estudos, mostrando que há benefícios sim, e mais uma vez são casos em que a complementariedade é importante, não somente medicamentoso, mas tudo que for possível, para fisioterapia e as terapias ocupacionais, muito disso pode ser útil para que esse paciente tenha a recuperação das suas atividades motoras normais. Ótimo. A Bruna diz aqui, doutor Walter, boa tarde. Por que esse nome, terapia complementar? Bruna, obrigado pela sua participação. Como o nome já diz, é complementar, mas também pode ser alternativo. Então, por isso que o nome é terapia complementar e terapia alternativa. Complementar é no momento que você usa junto. Então, você está usando o medicamento e vai fazer a acupuntura, o reiki, a yoga, a massagem, o que você quiser. E ela é complementar. E ela é alternativa quando você troca, quando você substitui, quando você consegue se livrar da medicação e você tem uma prática alternativa à tradicional. Por exemplo, muitos pacientes de acupuntura não usam mais remédio, porque eles conseguiram essa alternativa ao convencional, que era o medicamentoso. Tá aí. Questionamento de Suzana. Boa tarde, doutor Walter. Gostaria de saber a respeito das possibilidades que tem hoje para as diversas sequelas deixadas pela Covid, sejam elas relacionadas ao olfato ou paladar, ou até mesmo em relação às dores. O que pode ser feito para esse paciente? Excelente pergunta e muito atual. Eu diria que não somente a questão da perda do olfato e paladar, não somente a questão de quem não tinha dores passou a ter dores, quem já tinha dores teve um aumento, uma intensificação no seu quadro de dor, mas também as pessoas estão tendo dificuldade de memória, de cognição, de reconhecimento de pessoas, alterações importantes em queda de cabelo, alterações na pele. Então, infelizmente, esse Covid, essa pandemia terrível aí que a gente tem que temer mesmo ela e respeitar, depois de tudo, ela ainda deixa essa síndrome pós-Covid com uma série de sequelas e que podem e devem ser tratadas o mais breve possível. A acupuntura, dentre outros, é um dos métodos terapêuticos importantes. Ainda hoje pela manhã, eu li um artigo demonstrando que a aromaterapia é um grande caminho para ajudar na recuperação do estímulo dessas pessoas que perderam a capacidade do olfato. Inclusive, um dos artigos mostrava até com o lúpulo da cerveja, que era um dos estímulos interessantes para que a pessoa possa recuperar mais breve essa perda do olfato causada pela Covid. Aqui tem também Jaque, que questiona o seguinte: lá na clínica,
É possível fazer todos esses tratamentos alternativos? Não, todos não. Temos alguns, né, que entendemos como mais assim, plausíveis para nosso espaço, mas, obviamente, não conseguimos atender a todas as práticas complementares. Mas eu chamo a atenção da acupuntura, da homeopatia, da psicologia, da nutrição, da massoterapia, e, em geral, né, a gente recomenda o reiki, a yoga, a própria biodança, toda a fitoterapia, todas as formas que possam ser usadas em conjunto, que certamente vão ajudar muito mais o paciente, sem aqueles custos das drogas que a gente citou no começo da entrevista, né, os efeitos colaterais conhecidos dos medicamentos. Eu brinco que quem lê bula acaba não tomando o remédio. Então, acho que a bula já é feita com aquela letrinha mesmo para inibir que a pessoa leia. E quem lê uma bula inteira vai morrer de medo. Eu tenho um paciente que ele tem um pouco de fobia, né, principalmente ele tem fobia de doença, e aí ele começa a ler a bula e entra em pânico. Agora eu não sei se eu adoeço da minha doença ou se eu adoeço dos efeitos colaterais desse remédio. Então, eu brinco com ele, calma, vai dar tudo certo. É verdade. Aqui também tem um questionamento interessante. A nossa ouvinte anônima não se identificou, mas diz aqui: boa tarde, gostaria de saber se a acupuntura a gente sente dor. Imagino que essa chega no consultório, né? Olha, de verdade, a agulha é da espessura de um fio de cabelo. Então, assim, só para você ter uma ideia, ela é 10 vezes mais fina do que as agulhas normais de uma injeção que você toma. Utilizado através de um canudinho, uma técnica que a gente tem de passar essa agulha rapidamente pela pele, é praticamente imperceptível. A gente faz tratamentos até em crianças e é muito raro um paciente desistir do tratamento porque a agulha dói. Certamente os benefícios do tratamento da acupuntura são tão superiores que o pequeno incômodo que eventualmente pode acontecer não faz com que a pessoa deixe de fazer seu tratamento. Ela até complementou aqui: doutor, perguntei porque sou daquelas que tem pânico de agulha. Pois é, eu te convido a conhecer, né? Se você quiser, vá lá no consultório, a gente faz uma consulta para você e você faz uma experiência e você, de repente, poderá desmistificar isso. A acupuntura não dói. Jota diz aqui: boa tarde. O entrevistado poderia falar sobre o uso de bloqueio para situações relacionadas à dor de coluna, especialmente lombar? Posso falar, mas a gente vai falar exatamente o contrário, que a gente não precisa de bloqueio, mas claro que a gente vai falar. O bloqueio, como o nome já diz, é bloquear a passagem do estímulo da dor pelo nervo com o uso da xilocaína, que é um anestésico local. E, eventualmente, a depender do que você busca com esse bloqueio, você pode associar corticoides para que haja uma ajuda no processo anti-inflamatório neste local. A palavra bloqueios é muito ampla. Ela vai desde um bloqueio em nervo periférico até um bloqueio peridural, onde a gente utiliza o corticoide para diminuir a dor. Eu, como anestesista, também já usei muito para fazer cirurgias, né, da barriga para baixo, cesárea, varizes, joelho. Enfim, existe um outro bloqueio que hoje é muito comum, que a gente faz aqui no consultório, que é um bloqueio no soro, chamado de bloqueio simpático venoso. É muito utilizado para aqueles pacientes que têm fibromialgia, que têm dor generalizada, dor crônica que não melhora com os tratamentos convencionais, e o cérebro dessa pessoa, ele está percebendo a dor de uma forma muito intensa, especialmente porque é uma dor crônica. Então, esse bloqueio simpático com anestésico no soro faz com que a pessoa sinta menos dor, sinta uma diminuição na percepção da dor através dessas transmissões dos nervos. Então, os bloqueios são muito amplos, mas o que o ouvinte perguntou é o bloqueio na coluna. Então, a gente pode fazer ele desde de forma muito simples, superficial, no consultório, peridural, ou até os mais invasivos, através daquelas cirurgias minimamente invasivas, que hoje se utiliza muito, né, através de colocação, queimar o nervo, de resolver de outras formas um pouco mais agressivas. Tudo isso a gente vai chamar de bloqueios. Ótimo, muito bem esclarecido. E para a gente fechar, que eu bati o olho aqui no relógio, já vi que o nosso tempo voou. Passa tão rápido. Tão bom, hein? Conversa boa é assim, passa rápido, mas acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho e acho que dá o caminho das pedras para os nossos ouvintes, doutor Walter, dessas opções aí que temos hoje, né, para serem uma alternativa ou também um complemento ao uso de medicamentos para dor. Queria te agradecer pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos também. Obrigada. Tá bom, eu quero deixar só uma mensagem, né, que é a frase de Confúcio.
Se não puder evitar o conflito, adie o encontro. Esse é o primeiro princípio para a gente evitar estresse e evitar dor. E termino com a frase de Sartre: não importa o que fazem com você, não importa o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, adie o encontro do conflito, e quando fizerem coisas que você não goste, o que vale não é o que a pessoa fez, mas é o que você faz com aquilo. Pegue essas duas mensagens e curta também seu final de semana prolongado aí, feriado. Boa. Obrigado, Stephanie, Rádio Metrópole. Até a próxima. Boa, tá dado o recado. A gente que agradece. Até a próxima. Dr. Walter Viterbo aqui conosco hoje, médico clínico da dor, acupunturista, falando sobre como tratar a dor com outras alternativas além do uso de medicamentos. A gente fica por aqui com o Metrópole Saúde. Lembrando que na segunda-feira a gente volta ao vivo às 16h, então ótimo final de semana para todos vocês. A gente se encontra, segue nossa programação, vem aí na sequência Jornal da Cidade. E já vou anunciar para vocês aqui as entrevistas de hoje com Mário Magalhães, autor do livro Marighella, que inspirou o filme, e também Cássia Vale, que é atriz, diretora e escritora de Leno Sacramento, ator, diretor e escritor, ambos do bando de teatro Olodum. Então, Leno Sacramento e Cissa Vale, também no Jornal da Cidade para vocês. Daqui a pouquinho a gente fecha com o Giovana Oliveira, já está aí no ponto, com o nosso Giro Saúde. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. O governador Rui Costa decidiu ampliar a presença de público em eventos na Bahia para até 2.000 pessoas. Até então, a capacidade máxima é de 1.200 pessoas. A publicação será feita no Diário Oficial deste sábado, com uma atualização do decreto que regulamenta a realização de atividades com presença de público na Bahia. Ainda de acordo com o decreto, todos os envolvidos, entre artistas, público, equipe técnica e colaboradores, devem comprovar ter tomado as 2 doses da vacina ou a dose única contra a Covid-19 e apresentar o documento de vacinação fornecido no momento da imunização ou certificado obtido por meio do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Além disso, devem ser respeitados todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos municípios, especialmente o distanciamento social e o uso de máscaras. A presença de torcedores em jogos de futebol na Bahia não sofrerá alterações. Na última quarta-feira, foi autorizado pelo governo do estado lotação máxima de 50% da capacidade dos estádios. Antes, esse limite era de 30%. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, definiu nesta sexta-feira os protocolos sanitários que deverão ser seguidos pelos cruzeiros marítimos para embarque, desembarque e transporte de passageiros durante o transporte na temporada 2021-2022 em toda a costa brasileira. Pelas regras, os passageiros devem estar obrigatoriamente vacinados com as 2 doses e deve haver testagem diária para a Covid-19 em pelo menos 10% da tripulação e dos passageiros. Para essas e outras notícias, vocês podem acompanhar o nosso portal metro1.com.br. Giovana Oliveira para o Metrópole Saúde. Querido ouvinte, você sabia que o governo do estado está investindo mais de 2,3 bilhões de reais na construção e modernização de escolas? Um recorde! São 108 novas escolas, mais de 200 escolas com ensino em tempo integral e 26 novos complexos poliesportivos, os mais modernos do país, prontos até 2022. Mais do que investir, isso é acreditar. E acreditar é qualificar. Programa Educar para Trabalhar, com 200 mil vagas de cursos gratuitos. Acreditar é apoiar, com os programas Mais Estudo e Bolsa Presença, além do Vale Alimentação fornecido para todos os 900 mil estudantes. Na Bahia é assim, aqui tem governo tamanho G, que cuida de gente. Governo do Estado, Bahia, meu orgulho. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.
Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apvida, saúde pra valer. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. E Comax, tecnologia em filtração e climatização. Pai, por que você guarda esses óculos com tanto carinho, hein? Tem mais de 37 anos. Foi quando eu descobri a Oftalmo Clean. Fiz uma consulta com o oftalmologista e tinha um probleminha na visão. Aí comecei a usar óculos. E se não fosse por eles, talvez você nem tivesse nascido. Como assim? Eu tendo miopia. Como ia enxergar a belezura da sua mãe? Oftalmo Clean, 45 anos cuidando da sua visão para você enxergar as melhores histórias da vida. Barris e Vilas, 3328-9100. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro...